Bom, assim que eu estava gravando o vídeo anterior, me veio logo na mente a ideia para o próximo, que é esse título aí que você está vendo. A natureza é um inferno. Você tá louco, cara? A natureza é bela. A natureza é ótima. A natureza cuida de nós. A natureza nos dá tudo que nós precisamos. É mesmo, é? Essa é uma daquelas coisas da série. Mentiras que o mundo em que estamos enfiaram na nossa cabeça. Não é essa culto à natureza, culto à beleza. A natureza é linda, sim, eu não vou mentir. Mas a natureza é linda quando você olha para ela de fora. É aquele mesmo negócio, né? Quando você, uma coisa é você ir morar numa casa por uma semana como visita, ou por uns 2 ou 3 dias, e achar tudo uma maravilha. Outra coisa é você ir para a mesma casa e morar lá definitivamente. O tratamento que você vai receber vão ser duas coisas totalmente diferentes. Uma é a verdade, o outro é meio que uma ilusão. É muito fácil você ir fazer uma trilha na mata, muito fácil você ir numa cachoeira, você ir, sei lá, num passeio no mar e dizer: nossa, como é lindo, como é bom, eu adoraria viver na natureza. Isso você está indo como visitante, uma visita que vai chegar e vai sair. Quando você vai morar lá de verdade é que você vê. Se alguém aqui já viu o programa Largados e Pelados, vai saber do que eu estou querendo dizer. Não vai saber exatamente o que eu estou querendo dizer, mas só ter uma ideia, porque para saber mesmo você deveria ter que ficar muito tempo perdido na floresta, sozinho, para você entender o que é a natureza de verdade. Se a natureza fosse linda, bela e maravilhosa, a gente não tinha saído dela há muito tempo e feito tudo ao nosso alcance para nos distanciarmos dela cada vez mais. Eu vou dizer o que a natureza é. A natureza é cruel. A natureza não é justa. A natureza não se importa com ninguém. E a vida na natureza é uma vida miserável. É uma vida de sofrimento e cruel. Sabe aquele termo caiu muito em desuso que é você vai morrer como um cão? Morrer como um cão. Pois é, na natureza você vai morrer pior que um cão. Se você já assistiu qualquer programa sobre animais no History Channel, Discovery, Nat Geo, esses canais, você vai saber do que eu estou falando. A vida do animal é incerta, a morte é uma certeza que pode vir a qualquer momento. E não necessariamente é uma morte rápida e indolor. Nesses programas você vê animais sendo basicamente devorados vivos, simplesmente porque o predador já estava com tanta fome que ele não espera nem sequer finalizar o bicho para começar a comer. Você vê animais sendo mortos por doenças, por parasitas. Imagine, morrer por parasitação. Você já viu o que a mosca varejeira, principalmente a da espécie Omnivorax, é capaz de fazer? Você já imaginou o sofrimento de você morrer sendo devorado vivo, de dentro para fora, pelas larvas dessa mosca? Uma coisa engraçada é que você pode pensar, se você já teve algum conhecimento sobre cavalos, você sabe que, via de regra, as pessoas colocam ferraduras nos cavalos. E isso leva à pergunta: por que elas fazem isso? E ora, o que acontece com os cavalos selvagens que não tem ninguém para botar ferradura neles? Se você pesquisar um pouco sobre, eu não vou me estender, você vê o que acontece. E eu posso definir uma palavra: sofrimento. Muito sofrimento. O cerne aqui é: a natureza é cruel. A natureza não é bela se você está dentro dela, porque você vai estar muito ocupado tentando não morrer de fome, não ser comido por um predador, tendo que disputar com a sua própria espécie, por território, por recurso, para parar para admirar a beleza da natureza. Admirar a beleza da natureza é uma coisa que só quem está alheio a ela pode se dar ao luxo. Dificilmente, talvez só nos primeiros dias, mas se você já assistiu novamente o Largados e Pelados, dificilmente você vai ver alguém lá pelo 20º dia
se pegando, admirando a beleza da natureza. Ele vai estar muito ocupado com a fome que está sentindo, com a dor, com o desconforto de ser picado por mosquitos, os problemas de saúde, as doenças que adquiriu. E é isso. O ser humano saiu fora da natureza o máximo que pôde por uma razão. Aquilo lá é um inferno. E a gente que sai disso. E se você pensar os problemas que nós temos na nossa sociedade, os elementos dela que fazem as pessoas sofrerem, são resquícios que estão em nós do que era a vida na natureza. A competição desenfreada, a desconfiança das pessoas, a própria, vamos dizer assim, medo que nós temos uns dos outros, não carece de motivos, mas a própria violência em si ainda está relacionada ao resquício que nós temos do nosso instinto de viver na natureza, que determina as nossas ações, por que fazemos determinadas coisas, por que comemos tanta porcaria, principalmente alimento rico em açúcar, sendo que a gente sabe que isso faz mal pra gente. Ah, é só o meu gosto, é porque me dá prazer, mas por que você tem esse gosto? Por que você tem esse prazer? Porque na natureza o açúcar era escasso e ele dava energia vital para você, portanto, se você tivesse a chance de comer açúcar, era melhor você enfiar todo o açúcar na sua boca que você tivesse a chance de fazer, porque você não saberia qual seria outra oportunidade que você poderia comer esse super alimento. E é isso. Erguer um grande dedo do meio para a natureza é o que nos define e nos torna humanos. Se você acredita na teoria evolutiva, dá o grande dedão para Charles Darwin e sua seleção natural. É o que faz o ser humano ser ser humano, é o que nos define, é o que nos torna ser quem somos. E inclusive isso é o grande problema que eu tenho com primitivistas e gente que quer regredir a um estilo de vida mais próximo da natureza, por assim dizer. Eles negam o fato de que o que nos torna quem somos é o fato da gente se distanciar cada vez mais. E veja bem o que eu estou falando, saiba discernir. Eu digo me afastar da natureza, não quero dizer você ir morar na cidade grande. Porque acredite em mim, você morar no campo não é estar em meio à natureza. Você morar no meio de uma floresta não é estar na natureza. A natureza não é um local, é um estado. Saiba diferenciar. Não é você morar na montanha, no meio do mato, ou numa cidade que vai fazer se você está ou não na natureza. Um mendigo que está no meio de uma grande metrópole, passando fome, alheio a doenças e tendo que correr desesperadamente por recursos, ele está muito mais em meio à natureza como estado do que um rico que mora numa cabana no meio de uma floresta que tem estocado água, comida, energia, armas, ferramentas, roupas para proteger contra o clima, remédios, principalmente os remédios. Essa pessoa pode morar no meio de uma floresta, de uma montanha, o que for, mas ele não está na natureza. Porque o estado de estar na natureza é estar à mercê dela. É estar à mercê do que você consegue reunir para você só com base no que você tem nas suas mãos. Podemos perceber que o ser humano não tem... Olhe para a ponta dos seus dedos, você não vê nenhuma garra saindo daí. Olhe para os seus dentes, você não vê nenhum grande canino para matar. Não nascemos com garras e presas. Mas se você for na sua cozinha e abrir sua gaveta de facas e pegar uma faca que você comprou barata por um preço irrisório, você vai ter a melhor garra ou presa da natureza. O protesto contra a opressão da natureza começou assim que o ser humano pegou um pedaço de pau e afiou a ponta. Foi que a gente disse: a gente não vai aceitar mais isso não. O ser humano se afastou de forma inconciliável na natureza assim que ele pegou um pedaço de pau e afiou a ponta. E ele disse: eu não vou mais me ceder aos seus caprichos. E daí daquele pedaço de pau até o mundo atual foi só uma questão de tempo.
garras deles, mas somos os mais letais. Não temos couro forte, ou escamas, ou cascos, mas nossa blindagem é a mais pesada. Não temos super sistemas imunológicos como urubus, mas somos os que melhores resistem às doenças. E por que isso? Porque nós não conformamos em sobreviver, em aceitar só o que nos foi dado quando saímos dos ventres de nossas mães. Nossa visão é mais limitada, mas vemos mais longe. Nossas pernas são mais lentas, mas chegamos mais rápido. Nossos corpos não foram feitos para voar, mas chegamos mais alto. Nossos músculos são mais frágeis, mas nossa carga é mais pesada. Não é o que somos, é o que podemos fazer. Maravilhas Modernas, de segunda a domingo, somente por The History Channel. O ser humano é o que é, e só chegou onde chegou por ele foi o único animal que protestou contra a natureza cruel do mundo. E se você olhar na nossa cultura, tudo que nós fazemos e todo o progresso que nós temos nos afasta cada vez mais, em qualquer sentido, nas grandes coisas. A questão da moralidade. Não é porque eu posso que eu devo. Não é que eu sou mais forte que eu devo pisar no mais fraco. Sendo que na natureza, como dizem, as pessoas falam essa expressão, mas não entendem. A lei da selva, a lei do mais forte, consegue tudo o que ele quer. Nós vemos a questão. Eu não sou muito fã dos liberais, para não falar nos anarcocapitalistas, ou como eu gosto de chamar, anarco-sonhadores, anarco-bobos, mas uma frase deles é muito genial, que é: direitos não existem. E em certo ponto realmente eles não existem. Os direitos não existem, assim como os carros não existem. As facas, os monitores, as metralhadoras, os antibióticos, os casacos, as fogueiras, nada disso existe. Claro, você está doido? É claro que todas as coisas existem. Sim, existem porque nós as criamos, porque nós as inventamos. Direitos são só mesmo uma invenção humana. Na natureza você não tem direitos. Você não tem o direito, eu ia dizer, o único direito da natureza é você ter uma morte, mas nem isso, porque muitas vezes muitos animais vão pedir pela morte na natureza e não vão achá-la. Eles vão continuar sofrendo. E é isso. Então, da próxima vez que você pisar numa floresta, ou você for fazer uma excursão, um acampamento, goze da capacidade que você tem de admirar a beleza do lugar que você tem, mas saiba que você só pode fazer isso porque você não está naquele lugar. Você não está no estado em que aqueles animais vivem, você não está à mercê de predadores, doenças e tudo mais. Por quê? Porque lá no passado, algum ser humano fez a atitude mais revolucionária que um animal já ousou fazer. Ele pegou um pedaço de pau e afiou e disse: eu não vou depender mais das minhas unhas frágeis. Ele pegou uma fogueira e acendeu e disse: eu não vou mais depender da minha pele fina e desprovida de gordura para me aquecer no frio. O ser humano, como ele é natural da África. A gente não tem capacidade nenhuma de viver na Europa em nosso estado normal. O próprio fato da gente ser espalhado pelo mundo já é um grande protesto contra a natureza. Tem até aquele meme que diz reject modernity ou society, come back to monkey, ou seja, traduzindo seria
rejeite a sociedade, em alguns lugares fala a modernidade, e volte ao macaco. Eu, como um bom ser humano, queria dar o meu grande dedo no meio para o macaco que está com a mão estendida para mim e digo para ele: reject nature, come to society. Ou seja, rejeite a natureza, venha para a civilização, a sociedade, porque você vai ser muito feliz assim, muito mais feliz assim. Cara, se fosse possível, né? São animais são animais selvagens, são animais não domesticados e que são bem problemáticos na domesticação. Mas é uma crença minha, que eu vou só abordar bem por alto aqui. Os animais estariam melhores se eles fossem domesticados. Domesticado para ser bem tratado, não para ser tratado como o coelho Ralph. Sinceramente, pode parecer uma coisa bem doida o que eu vou falar aqui. E alguns vão dizer: você é contra o meio ambiente. Mas simplesmente muitos não vão entender o que eu vou dizer. Mas a melhor coisa, acho que para todas as formas de vida, fosse que a natureza acabasse, né? Até como falo na Bíblia que no paraíso o leão vai comer capim, ou seja, nem mesmo os animais vão ter sofrimento, o animal não vai ter que comer o outro, não vão ter doenças e tudo mais. Falando agora de mundo real, a gente pode criar isso. E, na verdade, esse a minha, vamos dizer assim, minha visão, talvez utópica, talvez não, de qual é o papel da humanidade. Eu sei que a gente não consegue criar um paraíso para nós mesmos, mas minha visão, o futuro da humanidade é uma visão em que os animais vivem livres da natureza, assim como nós nos libertamos, e vivendo muito melhor do que eles viviam naquele inferno de sofrimento, mas sem que a gente abuse deles. Isso talvez nunca vá acontecer, e bem, ok, mas seria algo melhor. E por assim dizendo, talvez nosso dever, se é que um dia a gente vai chegar ao ponto, a esse nível de fazer esse dever. Mas bom, a história da humanidade é uma evolução, não só tecnológica como moral. E que justamente isso é se afastar da natureza e do que ela exige de nós. E assim eu encerro mais um vídeo. Se você discorda de mim, diga nos comentários. Chegamos mais alto. Nossos músculos são mais frágeis, mas nossa carga é mais pesada. Não é o que somos, é o que podemos fazer.